aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. E aí, se você gosta de espadas, seja review, seja história, contexto, rima, artes marciais, colecionismo, qualquer coisa vinculada a espadas, se inscreva aí no canal, já deixa seu gostar, entendeu? Pra você não esquecer no final, deixa seu gostinho aí, o sininho, aquela coisa toda. E hoje a gente vai fazer o review, tá? Dessa espada aqui, feita por um famoso, relativamente famoso, né, conhecido cuteleiro brasileiro. Pessoal, vindo aqui rapidinho, interrompendo o vídeo, né, só para explicar que na hora do vídeo, na época, eu esqueci, né, de mencionar quem que foi o ferreiro, dar o nome dele e tudo mais. E essa é uma espada feita pelo Murilo, ferreiro medieval, muita gente conhece ele, né, vai ser uma review bem honesta, tá? Colocando os pontos positivos e negativos, e aí vocês, né, somam as duas coisas e verificam se vale a pena ou não. Ele é um cara que evolui bastante, dá para ver que as peças mais novas dele tem um trabalho de acabamento muito melhor, apesar que o acabamento dele sempre foi bom, né? E de um modo geral, depende das suas expectativas, as espadas valem bem a pena, tá? Então, assim, pesem tudo que eu falei, tirem suas próprias conclusões, entre em contato com ele. Eu creio que, como ele é um cara que gosta de pesquisar, de melhorar, eu acho que ele pode até ter melhorado nesses pontos que eu levanto no vídeo, tá? Apesar de que eu ouvi falar que ainda tem um determinado problema, um problema com a afiação, que eu comento bastante. Mas vejam aí, tá? Os contatos dele, né? As redes sociais dele ali, né? Do Insta, tudo vai estar tudo aí na descrição, fixo num comentário, beleza? Tá, que ele fez essa espada que eu não comprei direto dele, tá? Eu comprei de alguém que tinha pedido para ele fazer. Eu já comprei outras diretamente com ele que eu encomendei. Vai ter review também. Eu vou falar muitas coisas positivas, mas vou ter que fazer várias críticas construtivas aqui. E eu não sei se todo mundo sabe aceitar esse tipo de crítica, né? Então vamos lá, vamos começar aqui primeiramente, tá, pela bainha, tá? É uma bainha até bem histórica, tá? Muito bonita. Ela é feita de madeira, revestida toda por couro, isso é couro de verdade, tá? Ela tem alguns detalhes, tá? Tem essa madeira aqui, tem amarrada aqui com couro. Tá, então deixa eu ver se eu consigo mostrar todos os detalhes para vocês. A costura aqui nas costas também é muito bem feita, tá? Então tem os detalhes aqui para você manter as tiras, tá? E tudo mais, esses detalhes também estéticos. É uma bainha simples, tá? Não é a mais complexa, eu sei que ele faz outras bem mais complexas, tá? O que é legal desse aqui, além dessas tiras, né, do cinto para você amarrar na cintura e vestir, ela tem aqui esses detalhes todos, tá? Se você pegar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver aí os detalhes, tá? Depois qualquer coisa eu deixo fotos. Mas da bainha é basicamente isso. Ela não é gigante, vocês podem ver que o espaço dela aqui e a finura é bem razoável, é bem boa, tá? As bainhas tem que ser assim, elas têm que ser finas, tá? Tem que ser bem, tem que segurar bem a espada, o que aqui nesse caso já entra em um dos problemas, tá? Essa bainha não segura essa espada, tá? Ela aperta um pouquinho, mas não segura. Então vamos lá. Bem, agora falando da espada em si, essa espada aqui, ela tem as partes dela da guarda e do pomo, além desse anel no meio, de bronze, tá? Isso é histórico. Alguns seriam de bronze, você tem alguns que são de ferro, de aço e tudo mais, tá? A outra coisa que é bem histórico também, é bem legal, é a finura, tá? Então o pomo tem o tamanho certo, a guarda tem o tamanho certo, tem a geometria correta, e isso é bem legal. E essa é uma espada que eu já usei para falar muito sobre a espada viking, né? E espadas até da era de migração também, por causa do tipo da lâmina. Mas esse tipo de cabo aqui de montagem
tá? Ele é anglo-saxão, tá? Do período da era Viking, mas são modelos britânicos, digamos assim, tá? Daquela região. Então, muita gente olha para esse e já pensa numa espada Viking. Realmente é da era Viking, tá? Mas não é um modelo Viking por si só, tá? É um modelo anglo-saxão, britânico, etc. E aqui a lâmina, ela é feita de aço 5160. Então, para quem conhece e sabe um pouco de aço, de forja, etc., sabe que esse é um aço muito bom para espada, tá? Ele tem boa flexibilidade, ela sofreu teve processo de têmpera e reverimento, entendeu? Então, nisso, eu sei que ele faz com muito cuidado, muito bem feito. O cabo, tá? Ele é madeira, revestido por couro e o couro pintado de azul, né, para dar essa cor bem legal, combina com o meu escudo ali. As tiras do cinto aqui da bainha é o mesmo esquema, tá? É couro de verdade pintado de azul, o que é bem legal. E a construção do pomo também é bem histórico, o que é bem legal, porque eu já tive uma outra dele, né, também modelo da era Viking que eu vendi, mas que essa parte não era nada histórico e essa aqui é. Tá, e como que esses pomos eram construídos? Em duas peças. Então, no caso desse aqui, claro, a gente tem essa peça aqui de baixo, onde vem a espiga da lâmina, ele rebita aqui em cima, então prende, e aí ele vem com essa parte, a segunda parte do pomo, que lá fora eles chamam de pommel cap, né? Eu não sei exatamente qual é o termo correto para isso, e vem aqui, coloca por cima e rebita, né? Prende os dois por dois rebites aqui embaixo, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem ver um rebite aqui e o outro do outro lado aqui, tá? Então essa é uma parte que ela é feita de uma forma bem histórica também. E aí a gente tem a questão da lâmina ser relativamente pesada e desbalanceada. E isso é bem histórico, tá? Você vai ver que se você pesquisar sobre espadas vikings, e aqui a gente tem um vídeo lá bem do começo, tá? Acho que foi o segundo vídeo do canal falando sobre espadas vikings e espadas da era da migração, e como elas são podem parecer pesadas e desbalanceadas. E isso é histórico, tá? Você tem espadas vikings, que são espadas de uma mão, de gripe bem, né, do punho aqui bem curto, que pesavam 1,5 kg, o que é bem pesado pro padrão que a gente está acostumado hoje em dia a querer de réplicas. Essa aqui pesa em torno de 1,2 kg, 1,1 kg e alguma coisa, 1,2 kg. Então ela está bem dentro do que as pessoas gostam e do aceitável, né? Apesar que saiba que existiam espadas de até 1 kg e acho que 600 é o recorde, digamos assim, né? Mas era relativamente comum você ter essas espadas de 1,5 kg, tá? E tem alguns casos, é claro, também de outras espadas bem mais leves. Eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, mas foi encontrada uma espada viking que ela pesava, se eu não me engano, em torno de 700 gramas, tá? Então bem leve, bem ágil, tá? E ainda assim com esse perfil de lâmina, só que é claro, um distal taper brutal. E algumas dessas espadas vikings têm o ponto de balanço bem longo, tá? Ou bem longe da guarda. Essa aqui está numa média aceitável, tá? Em torno de 17 centímetros, 17,5 mais ou menos, tá? Algumas balançavam mais perto, em torno de 15, 11 centímetros até 10, tá? E tem também casos mais extremos, de até 22 centímetros. Então assim, com um balanço bem longe mesmo, com a sensação realmente bem mais de ser pesada na mão. Então essa aqui está bem histórica, está dentro dos padrões históricos. Porém, eu creio que isso foi puro acidente, tá? Porque aí a gente tem que falar agora de uma das coisas ruins. Eu acho que é puro acidente porque você faz esse balanço de forma pensada, tá? Você faz isso via distal taper, tá? Que eu já falei bem um pouco sobre no vídeo apresentando as espadas da era Viking, né? Falando sobre o quanto elas são desbalanceadas. E o principal é justamente o distal taper, que é essa afinação que a lâmina tem
da base até a ponta, o quanto ela afina, o quanto ela começa mais larga aqui e ela vai afinando. Isso é uma característica de basicamente todas as espadas, de praticamente todos os tipos, tá? São poucas espadas que praticamente não tinham distal taper. É claro que a gente vai falar aqui quando a gente for falar de vídeo mais profundo sobre distal taper, mas as espadas europeias, espadas medievais, todas têm distal taper, tá? Tem um bom distal taper. E aí nisso você ajuda a balancear, colocar o ponto de balanço onde você quer. Essa espada aqui, ela não tem distal taper, entendeu? A mesma espessura que você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui. E começa a mudar quando você vai chegando próximo da ponta, tá? Mas no resto, praticamente toda a lâmina, você não tem distal taper, o que não é legal. Você vai querer uma espada histórica com distal taper, mesmo que ela seja desbalanceada, mesmo que ela tenha o balanço bem para frente. Mas você quer ver um bom distal taper, tá? E isso, todas as espadas dessa era tinham. Todas as espadas dessa era tinham. Então, como eu falei, isso acabou tendo a consequência de que mesmo assim ela ainda está histórica, né, na questão do ponto de balanço, do peso e tudo mais. Então acaba que esse é um problema menor nessa espada. Pode ser em outras, tá? Mas nessa espada tá tudo ainda bem histórico, tudo é muito justo, a construção é muito boa, não tem vão entre a lâmina e a guarda, tá? É feito para um encaixe perfeito, essa junção tá excelente. Porém, agora o que é a principal crítica que eu faço acerca dessa espada é porque isso não acontece só com essa espada, isso acontece com absolutamente todas as espadas que eu já tive contato desse fabricante, tá? Que é a questão da afiação. Essa espada ela não está afiada de verdade, tá? E isso é um problema que eu achava que poderia ser a primeira espada que eu comprei que tinha procedência dele. Eu achei que poderia ser, de repente a pessoa usou muito e acabou com fio e tudo mais. Mas esse aqui não é o caso, que a pessoa não ficou usando, tá? Veio direto dele para a pessoa e depois da pessoa para mim, tá? E teve outras que eu comprei direto com ele, né? Que pedi para ele fabricar, eu comprei de fabricação dele e ele dizia que eram todas afiadas e basicamente nenhuma é realmente afiada, tá? Então assim, você pode passar o dedo aqui, ó, os dedos, tá? Até fazer alguma certa pressão, ou colocar uma certa força, que você não vai cortar, tá? Tem algumas partes de algum lado ou outro um pouco mais bem afiado, mas por exemplo, desse gume de cá já não tá, nada. Aqui tá um pouco. Então assim, a afiação totalmente tá, sabe, bem variada assim. Em algum ponto ela tá um pouquinho mais afiada, em outra não tá absolutamente nada. Mas todas têm, ela é aguda, entendeu? Ela foi trabalhada para ter uma afiação, mas ela não está realmente super bem afiada. Isso aqui não corta nada. Inclusive a gente vai fazer um teste. Então, ó, vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui. Aqui nada. Não. Ó, começou a cortar um pouquinho. Isso aqui, então, nada afiada, tá? Tá, vamos fazer mais um teste aqui. Então, isso aqui tá afiado. Então, assim, ela não está nada afiada, tá? Mas, você consegue cortar garrafa com isso aqui? Consegue. Eu já cortei algumas garrafas, né, garrafa PET,
que o pessoal usa bastante para treino de corte, já consegui cortar com ela. Só que por causa dela não estar afiada, ela corta por causa da geometria do fio, que é boa, né? Que é o que você espera mesmo, o mínimo, né? E força. Então é uma combinação de geometria de lâmina e força, tá? Porque afiada não tá. Então você coloca lá a garrafa, você, né, com boa força você consegue cortar ela. Mas aí o que acontece? Também acontece um erro. Você tem que colocar tanta força para compensar a questão da afiação, que a espada começa, que você não consegue fazer um corte bonito, digamos assim, o correto, tá? Porque você deveria fazer o corte, por exemplo, e parar com ela aqui, por exemplo. Vou fazer o corte, se o objeto está aqui no alto, devia cortar e parar com ela aqui, tá? Mas o que acontece? Como você tem que botar muita força, você vai e a espada, né, com o peso dela, joga. Então você começa a fazer aqueles cortes, né? Se você faz um corte para cima, você deveria parar com a espada aqui. Mas nesse caso você tem que pôr tanta força que ela acaba indo, né? O que pode ser até perigoso. Tá, então assim, falta afiação. E eu não tenho material aqui para eu mesmo afiar, tá? Em casa e para deixar sem ter um fio secundário aqui que ficaria horroroso, né? Então assim, eu não tenho material para isso. Eu tenho pedra de afiação para faca. Mas se eu fizer isso aqui na espada, eu vou criar um fio secundário aqui horrível que, sabe, não faz o menor sentido, não é para ter isso. E se fosse para eu mesmo afiar, eu não pagava por uma espada afiada, né? Então assim, outro problema, agora acho que o último, né? E que tira um pouco da historicidade dessa peça, é que ela tem um ricaço. Ricaço, né, para quem não sabe, é uma porção no início da lâmina que não é afiada de propósito. Tá? Em muitas espadas de períodos posteriores e facas, né, e outros instrumentos tem ricaço, né, que é essa parte aqui. Alguns eram para você colocar o dedo, ou você teria a guarda complexa, onde passaria nessa parte, aí você não afia aqui, e diversos propósitos, tá? Ou alguns teriam ricaços maiores para você usar como defesa, você não estragar tanto sua lâmina. Espadas de períodos posteriores têm ricaço, tá? Espadas da era viking, tá? E espadas medievais, no modo geral, até antes da Renascença ali, tá? Até certo período, mas com certeza nesse período, espadas não têm ricaço, tá? Só que essa aqui tem, tá? E foi feito de propósito, tá? Porque, e como que eu sei que é o ricaço, só que numa parte com afiação muito ruim? Justamente pela geometria, tá? Não vai dar para vocês olharem, mas aqui você pode ver que é bem fino, por mais que não esteja muito bem afiado, mas é bem fino. Enquanto toda essa parte aqui, ela é quadrada, ela é grossa, entendeu? E ó, você pode apertar, você pode tentar cortar isso aqui que não vai nunca, né? E ela só começa mesmo a ter uma geometria de fio mais ou menos aqui, tá? Aqui para baixo é ricaço. Ele não se deu nem sequer o trabalho de afinar, tá? Poderia tudo bem não ter uma super afiação, porque você não vai cortar com essa parte, mas poderia ter uma geometria de que fosse afiado pelo menos, né? Semelhante à das outras partes aqui para cima. Mas não, ela fez um ricaço nessa lâmina e essa espada não tem ricaço. Aí eu acho isso um problema, porque praticamente todas as espadas dele, independente de época do modelo, sempre ele faz, além de ter sempre o problema da afiação, sempre tem um ricaço, tá? E o que ele faz, até fez numa peça que eu pedi para ele, depois vai ter review também, é afinar, sei lá, esse último quarto da lâmina, essa última quinta porção da lâmina, só perto aqui, tá? Isso não é Distal Taper, tá? Distal Taper a gente tá falando de uma afinação progressiva daqui da base até a ponta, né? E é claro que existem tipos de Distal Taper, mas a gente vai entrar depois em detalhes num outro vídeo. Então eu sei que esse é o review, que ele ficou bastante longo, tá? Mas eu precisava entrar em todos os detalhes dessas peças para você entender, e também dando esse contexto histórico, porque aí vocês acabam tirando também mais informações, né?
acerca desse tipo de espada, né? A gente sempre contextualiza dentro da época, né, que ela era usada, como ela era feita naquela época e tudo mais. E essa aqui é uma que e não é histórica, né? Ela é até bem feita na maioria dos seus pontos, mas ela tem os seus problemas. E aí por isso também eu vou estar usando ela basicamente para fazer mais alguns vídeos sobre o assunto de espadas vikings aqui no canal, né? E também espadas da Era da Migração, também vou ainda utilizar isso aqui. Mas depois que eu terminar de fazer todos que eu quero com ela, eu vou vender, tá? Eu não vou ficar com essa peça. Então é isso, pessoal. Esse foi o review. E até a próxima aí. Não esqueça de deixar o like, essa coisa toda, tá? Você sabe muito bem como é que faz. Então, valeu!